Olá pessoal, tudo bem? Estamos na média aprimoramento. O curso é o Neuroanatomia Finalmente Aprendi. Eu sou o professor Dr. Hilton Mariano, sou coordenador da média aprimoramento. E a gente vai falar de um tema hoje que seria a paralisia do nervo facial. É um tema bem corriqueiro e o entendimento às vezes é meio complicado para o estudante, para o residente. E a gente vai vir com a pegada, com um entendimento um pouco mais clínico, tanto pescando a parte anatômica, o que é essencial, e trazendo o significado da parte clínica de uma forma mais objetiva. O nervo facial, o sétimo nervo, ele controla, e tem esse nome, portanto, a musculatura da face. Desde a parte aqui da testa, o meio da face, a parte inferior, todo esse controle é feito pelo sétimo nervo, ou nervo facial. E, obviamente, aí no caso, a parte motora, a parte do movimento do nervo facial. Ele controla a musculatura da expressão facial, e aí cabe destacar que isso acontece tanto quanto você quer mexer, quer movimentar a musculatura do rosto, quer movimentar a face, quanto acontece, por exemplo, quando alguém conta uma piada, aí você sorri espontaneamente, e aí você não tem esse controle voluntário. Nessas duas situações, o nervo facial ele quem controla essa musculatura. O que você percebe no controle, na situação de normalidade aí dessa musculatura do nervo facial, a função do nervo facial? Você vê o rosto em repouso, e aí você vê a testa, né, as rugas naturais, a altura da sobrancelha, a abertura da pálpebra. Você avalia aqui esse risquinho, que é o sulco nasogeniano, que na estética é chamado bigode chinês. O rosto, a boca, se ela está simétrica, se não há desvio para um lado ou para o outro. Então, você observa com o rosto do paciente, da pessoa, em repouso. Você pode pedir, e deve fazer, quando você avalia o nervo facial, para que ocorra movimento, seria o rosto em ação. Então, levantando a sobrancelha, enrugando a fronte, pedir para fechar os olhos, mostrar os dentes, entre outros movimentos do rosto. Então, a gente teria o rosto em repouso, ou seja, você só de olhar, só de inspecionar o rosto, e o rosto em ação, quando você pede ao paciente participar, ele ativamente movimentar o rosto. Só que também há a participação do nervo facial nos movimentos espontâneos, por exemplo, no sorriso, no choro, e isso é um aspecto interessante que a gente vai destacar mais para frente. O que é que quando você olha no rosto, o que é que topograficamente, a localização da face, da musculatura da face, que é importante você ver? Primeiro que, como é um nervo facial de cada lado, você vai observar um lado comparando com o outro. Então, aí no caso, o enrugamento natural da testa, a altura das sobrancelhas, né, como se traçasse uma linha, assim você vê que a altura está igual, a abertura da pálpebra, da fenda palpebral, já que numa paresia o paciente ele não consegue fechar os olhos, né, então fica um lado mais aberto. O sulco nasogeniano, ou bigode chinês, então você compara, você avalia a presença de um lado do outro, a profundidade de um lado do outro, e a simetria, né, da boca, o filtro aqui, então no meio você vê se tem algum desvio da boca para um lado ou para o outro. Resumindo, seria isso que você teria que observar, tanto como a gente já conversou em repouso, e aí mais quando você pede ao paciente fazer algum dos movimentos, né? Algum dos comandos como a gente conversou. Essa musculatura tem um controle, o nervo facial, né, tem um controle que vai desde o alto, né, no córtex, no encéfalo, então a área motora da face, no córtex encefálico, fica no terço inferior do giro pré-central, que é a grande área motora. Depois, o núcleo motor no nervo facial, no tronco encefálico, o tronco encefálico abaixo do cérebro, na região mais precisamente na ponte, na formação reticular do tegumento pontino, e o próprio nervo facial, que seria já próximo ao controle aí da musculatura da face. Então, esses seriam os três estágios. Vamos falar do estágio de cima, que seria o controle central. Aqui, por exemplo, você teria representado o cérebro, o hemisfério cerebral direito, o lado direito do cérebro, hemisfério cerebral esquerdo. Aqui você teria, em azul, o núcleo
faciais, o núcleo facial direito, o núcleo facial esquerdo, está em azul também, porque aqui é o tronco encefálico e aqui é a ponte, que é a região onde fica, como a gente comentou, o núcleo do nervo facial. Então, é interessante, primeiro, destacar que a parte de cima, o superior, o S aqui é superior, né, do rosto, ela tem um controle, por exemplo, a parte de cima aqui da face, no núcleo facial direito, tanto do lado direito do cérebro, quanto do lado esquerdo. Então, controle dos dois lados. Enquanto que a parte inferior aqui do rosto, ela tem um controle só do outro lado. O lado esquerdo a mesma coisa. O núcleo nervofacial, que está na ponte, ele tem um controle mais alto, o controle do cérebro, na parte de cima dos dois lados, né? Parte superior, aqui, e a parte de baixo só do outro lado. Okay? Isso é um aspecto de muito destaque. Por isso, o que acontece? Os músculos da fronte e da testa eles recebem inervação supranuclear dos dois hemisférios cerebrais. Então, seria a parte de cima do rosto tem um controle central dos dois lados, bilateral, tanto o hemisfério cerebral direito quanto o hemisfério cerebral esquerdo. E os músculos da parte de baixo, da parte inferior, eles são inervados apenas de um lado só, ou seja, do outro lado. Então, aqui, por exemplo, na figura, a parte de baixo do rosto à direita, a hemiface direita, ela é controlada do ponto de vista central pelo hemisfério esquerdo, hemisfério cerebral esquerdo. E aí o outro lado, que seria o lado esquerdo do rosto, a parte de baixo aqui do rosto, a parte esquerda, ela é controlada pelo hemisfério cerebral direito. Então, a parte de cima tem um controle central dos dois lados e a parte de baixo tem um controle central do lado só, contralateral, é cruzado. Essa situação, aí passando a parte do central, você tem a parte que é o núcleo para baixo, que a gente chama de nuclear ou infranuclear. Seria um núcleo na ponte, e aí vai direto para o nervo facial e a própria musculatura. Então aqui não tem cruzamento. Então o núcleo do nervo facial para baixo é para o lado direito, no caso aqui o núcleo do nervo facial direito, e o núcleo do nervo facial esquerdo, portanto, controla a metade da face esquerda. E aí vocês veem que o núcleo facial direito, ele, através do nervo facial, ele vai controlar toda a metade direita. E o núcleo do nervo facial esquerdo, e o nervo facial, portanto, esquerdo, toda metade esquerda. E aí, juntando as duas informações, a gente tem a via central, que é do núcleo para cima, como a gente já conversou. O controle da parte de cima central é dos dois lados e de baixo de um lado só. E a gente tem a parte chamada periférica, que inclui o núcleo na ponte para baixo, que aí é de um lado só e controla tanto a parte de cima como a parte de baixo. Nas situações que você tem paralisia, fraqueza do nervo facial, você pode ter, por exemplo, aqui a paralisia central do nervo facial. O que acontece? Você tem aí em vermelho uma lesão, uma alteração, isso pode ser um sangramento, um hematoma, um coágulo, pode ser um tumor que está crescendo aqui do lado esquerdo, hemisfério cerebral esquerdo, e ele pegando a parte do controle motor do nervo facial. E aí o que acontece? Do lado esquerdo propriamente dito, ele não vai ter representação nenhuma do ponto de vista clínico, porque o lado esquerdo, o núcleo do nervo facial, está bem controlado, tanto a parte superior, que é o controle bilateral, e a inferior, que está sendo controlada pelo outro lado. No nervo facial direito, aí o que acontece? A parte de cima é bilateral, então essa lesão não afeta a parte de cima do rosto, porque a parte de cima do rosto tem um controle bilateral, porém ela afeta a parte de baixo e é contralateral. Então, uma lesão no hemisfério cerebral esquerdo vai dar uma paresia facial do tipo chamada central, ou seja, pegando a parte de baixo da face. Porque, lembrando, a parte de cima tem um controle central bilateral dos dois lados. Então, lesão no hemisfério cerebral esquerdo, parte de baixo da face direita. Paresia ou paralisia central do nervo facial à direita.
A mesma situação do outro lado, então a lesão em vermelho aqui, seja de qualquer natureza, como a gente citou, do hemisfério cerebral direito, você teria no lado direito nenhuma repercussão, porque a parte de cima já está sendo controlada, ajudada aí pelo lado esquerdo, a parte de baixo já é pelo esquerdo mesmo. Do outro lado, você tem a parte de cima sem nenhuma repercussão também, porque ela é bilateral, como a gente já conversou, tem controle dos dois lados, porém, a parte de baixo, ela fica fraca, a lesão acaba comprometendo a parte de baixo do rosto do outro lado. Então, uma lesão do hemisfério cerebral direito vai provocar uma paresia, uma paralisia da hemiface, da metade da face inferior esquerda, ok? Porque, no caso, ele é cruzado. Na prática, na clínica, é isso que acontece. Você vê uma paralisia central, que também é chamada neurônio motor superior, ou supranuclear, né, acima do núcleo. Ela poupa, ela não pega a face, a fronte, a testa aqui. Você vê que aí o pregueamento estaria normal da testa, a altura das sobrancelhas está normal, a abertura dos olhos também está normal. O que chama a atenção? É a metade, a parte de baixo da face. Você vê que aqui eu tenho sulco nasogeniano, ou chamado bigode chinês, né? E aqui eu não tenho. Então aqui eu não tenho por quê? Porque está fraco aqui. E além do mais, você tem um desvio da boca, que pela dinâmica da musculatura facial, ela é puxada para o outro lado. O outro lado predomina, aqui está fraco, então ele puxa. Então nesse caso aqui, você tem uma paralisia central, né, na parte de baixo da face, do nervo facial à direita, porque o que a gente está vendo é uma fraqueza da parte de baixo à esquerda. Lembrando que o controle da parte de baixo é contralateral. Pode ser um tumor, pode ser um hematoma, enfim. Uma coisa importante aqui, a gente conversou antes sobre essa questão da mímica facial, que pode ser espontânea, né? E ela pode ser pelo controle do indivíduo. O indivíduo, por vontade, ele vai levantar a sobrancelha, ele vai tentar fechar os olhos, ele vai mostrar os dentes. Então, às vezes a natureza é extremamente caprichosa e dependendo do lugar da lesão, você pode ter uma paralisia ou paralisia central que vai, na maioria das vezes aparece tanto quando o paciente movimenta o rosto por vontade, quanto ele dá um sorriso espontâneo, por exemplo. Porém, algumas vezes, por capricho, você vai ter uma determinada lesão que a paresia central, ela vai aparecer, a fraqueza, portanto, só quando o paciente faz a movimentação por vontade, e aí quando você conta a piada, eventualmente ele sorri de alguma coisa espontaneamente, ela desaparece. Ou o contrário, existe um tipo de paralisia central do nervo facial que só aparece no sorriso espontâneo. É a mímica espontânea. Essa é bem complicada você dar o diagnóstico, por isso que é muito importante você ter essa noção, que a paralisia central do nervo facial pode ter esse aspecto bem característico, bem importante isso. Ele pode, na maioria das vezes, aparece tanto na movimentação voluntária como na espontânea, porém existe tipo de paralisia central, do tipo central, que pode aparecer ora num, ora no outro. Ora quando o paciente movimenta a face por vontade, ora quando ele reage a um sorriso, por exemplo, com um sorriso a uma piada, a alguma situação cômica. É importante isso porque pode acontecer de você não perceber uma paralisia central, principalmente se ela tem esse capricho de só aparecer na mímica espontânea. A paralisia periférica, então assim, já passou o encéfalo no córtex, né? Aqui você tem, na verdade, o córtex cerebral, o cérebro. Aqui você tem o núcleo facial que fica na ponte. Então, do núcleo facial para baixo, você tem o controle direto, como a gente já viu. E aí, no caso, se você tiver uma lesão no núcleo facial esquerdo ou para baixo, seria o vermelho aqui, você vai ter uma paresia facial que vai pegar aquele lado do rosto. Então, tanto a parte de cima quanto a parte de baixo. Seria uma paralisia ou paresia periférica do nervo facial. Seria ou no núcleo ou para baixo, infranuclear. Então, é nuclear ou infranuclear. E do mesmo lado. Nessa situação, seria do lado direito. Aqui ela foi do lado esquerdo. Então, aqui você tem
uma lesão do núcleo do nervo facial direito ou do nervo facial, e aí você tem um acometimento, você tem uma fraqueza que pega tanto a parte de cima do rosto como a parte de baixo do rosto do mesmo lado. Isso é a paralisia periférica nervo facial, no caso aqui, à direita. Nesse paciente, por exemplo, o que a gente vê? Uma paralisia facial periférica, também chamada neuronimotor inferior, nuclear ou periférica ou infranuclear. Toda a face, aí inclui a testa e a parte de baixo, elas apresentam fraqueza. Como é que você está vendo isso? Como destacado aqui. Então, desse lado direito, você tem as rugas. Do lado esquerdo, não. A altura das sobrancelhas está diferente. Essa aqui subiu, né, com enrugamento da testa, e aqui não. A abertura da fenda palpebral aqui está um pouco maior do que aqui. E o sulco nasogeniano aqui está presente e aqui não está presente. Então, você tem uma fraqueza aqui que pega a parte de cima, andar superior da hemiface, e pega também a parte de baixo. Além do mais, isso é confirmado quando você vê a boca, né? E a boca está desviada para o outro lado, o que denota claramente uma fraqueza na parte inferior da hemiface esquerda. Então, essa paralisia periférica do nervo facial esquerdo. A lesão, portanto, ou está no núcleo facial na ponte ou para baixo. Então, não se trata de uma lesão cerebral, como a gente conversou na paralisia facial do tipo central. Gente, é isso que a gente ia conversar sobre a paralisia do nervo facial. Espero que tenha ajudado vocês. Eu gostaria de desejar a todos muito boa sorte, um grande abraço e a gente se encontra nos próximos vídeos. Até mais!